Tenho mais de 80 anos e, por um tempo, achei que estava perdendo a cabeça. A memória ia embora como páginas de um livro que voam com o vento. No começo, eram coisas pequenas. Esquecer onde deixei as chaves, errar o horário de um compromisso, perder o fio da conversa. Mas o susto maior veio num domingo na casa da minha filha. Meu neto correu para me abraçar e, por alguns segundos que pareceram eternos, eu não consegui lembrar o nome dele. Olhei nos olhos dele. Sorri como se estivesse tudo bem, mas por dentro me deu um medo que só quem já passou sabe. Foi ali que percebi. Tem algo errado. Minha memória estava escapando e eu não sabia como segurar. Fui ao médico. Fiz exames. Disseram que era normal para minha idade, talvez o início de algo mais sério, talvez só os sinais do tempo. Me receitaram remédios. Tentei, mas me deixavam grogue, com sono, e parecia que não faziam diferença. Comecei a aceitar a ideia de viver assim, com medo, vergonha e aquela sensação de que estava me perdendo de mim mesmo. Até que surgiu uma alternativa que eu jamais esperava. Não era milagre, nem remédio novo, nem tratamento caro. Era só uma colherzinha por dia de algo natural. Uma coisa que o médico nunca falou, que a farmácia não vende na prateleira comum, mas que funcionou de verdade. E hoje eu quero te contar exatamente o que é, como descobri e por que acredito que pode te ajudar também. Se você está preocupado com sua memória, ou conhece alguém que está esquecendo de coisas importantes, fica comigo por mais alguns minutos, porque às vezes a solução não está no que receitam, mas no que ninguém menciona. Tudo começou com um episódio que mudou tudo. Eu tinha saído para caminhar no bairro como fazia quase todo fim de tarde. Estava com meus tênis confortáveis, uma blusa leve, as chaves no bolso. Tudo normal. O sol já estava baixando, o ar estava fresco. Lembro que pensei em comprar pão antes de voltar, mas o que veio depois, eu não lembro direito. Me vi parado numa esquina que deveria ser familiar, mas não era. Olhava as casas, os números, as árvores. Nada fazia sentido. Não sabia para onde ir. Era como se tivessem trocado meu bairro por uma maquete parecida, mas vazia. Me apoiei num poste, tentando respirar fundo. O coração disparado, não por esforço, mas por medo. Aquele medo real, que te faz suar frio. Eu sabia que isso podia acontecer. Já tinha visto amigos passando por isso, mas achava que comigo seria diferente. De algum jeito achei que minha mente ia resistir. Voltei para casa. Não sei como. Talvez por sorte ou por instinto. Mas quando entrei pela porta, já não era o mesmo. Algo tinha quebrado lá dentro. Dias depois, conversando com minha filha, esqueci o nome da minha netinha. Um nome que eu sempre soube, desde que ela nasceu. Procurei na cabeça como quem revira a gaveta bagunçada. E nada. Ela me olhou em silêncio. Sorriu, mas foi aquele sorriso de quem está segurando uma tristeza. Aquele olhar de quem percebe que a pessoa que ama está mudando e não é para melhor. A partir daí ficou mais difícil. As pessoas ao meu redor começaram a me tratar diferente. Pararam de me perguntar certas coisas. Passaram a falar mais devagar. Minha filha repetia tudo 2 vezes, como se eu fosse uma criança. Eu sei que era por cuidado, mas doía do mesmo jeito. Doía ver nos olhos deles uma pena silenciosa, como se eu fosse só presença, mas sem confiança. E foi aí que senti algo que nunca tinha sentido. Uma tristeza funda, como se eu estivesse sumindo aos poucos, como se minha mente estivesse indo embora e só meu corpo tivesse ficado. Numa noite dessas, sentado olhando a janela sem saber nem o dia da semana, entendi que se eu queria continuar aqui, mesmo que fosse por mais um dia, ia ter que lutar por cada lembrança, cada nome, cada passo de volta a mim mesmo. Viver com medo de esquecer é uma dor que vai além do físico, é dor na alma. Não é só perder as chaves ou esquecer onde colocou os óculos. É sentir que sua própria mente deixou de ser um lugar seguro. Comecei a anotar tudo. A hora do remédio, quem ia me visitar, o que precisava fazer. Não era por precaução, era por necessidade. Se não escrevesse, esquecia. Às vezes fazia a mesma pergunta 3 vezes para a mesma pessoa. Que dia é hoje? Ou, que horas o médico vem? No começo, todos respondiam com carinho. Depois começaram a olhar diferente. Aquela pena no olhar,
Machuca mais que o esquecimento. E aí a rotina vira um campo minado. Você acorda sem saber se tomou o remédio. Vai ao mercado e esquece a lista. Acha que cumprimentou alguém, mas não lembra se foi sonho. E essa insegurança vira ansiedade. Você começa a evitar conversar, medo de repetir, de se enrolar, de errar. E assim começa o isolamento, não por vontade, mas por vergonha. E o mais cruel de tudo é que por dentro você ainda está lá. Seus sentimentos, suas memórias, sua história, tudo continua vivo, mas parece que está sendo apagado, letra por letra, como uma borracha silenciosa que vai apagando quem você é. E o mais triste é saber que não está sozinho nisso. Já conversei com muitos outros idosos que vivem exatamente a mesma coisa. Um senhor que anda com papeizinhos no bolso com anotações, com medo de se perder. Uma senhora que chorou porque, pela primeira vez, esqueceu o aniversário da neta. Outro que fica calado nas reuniões de família para não errar o nome de ninguém. Não importa quanto amor te rodeia. Quando você não pode confiar na própria mente, sente que já não serve, que está só existindo. E é aí que o medo vira gigante. Medo de esquecer o nome dos filhos. Medo de sair na rua e não saber voltar. Medo de um dia olhar no espelho e não reconhecer quem está ali. Por isso essa conversa é tão importante. Ainda há o que fazer. Há hábitos, alimentos, exercícios e gestos diários que podem manter a chama acesa. E é sobre isso que quero falar com você. Mas antes, quero que saiba uma coisa. Você não está quebrado, nem sozinho, e muito menos acabado. Esse medo é real sim, mas a esperança também é. Antes de encontrar algo que me ajudasse de verdade, eu tentei de tudo. Fui ao médico como qualquer pessoa faria. Fiz exames, tomografias, exames de sangue, exames de mobilidade. O diagnóstico foi direto. Artrite degenerativa, coisa da idade, disse o doutor sem nem me encarar direito. Me receitou um coquetel de remédios. Naproxeno, diclofenaco, corticoides. Um substituía o outro conforme os efeitos colaterais apareciam. Esses medicamentos até ajudavam com a dor, mas me deixavam com outros problemas. Estômago irritado, náuseas, pressão alta. Teve uma vez que precisei parar tudo porque minha pressão subiu tanto que fiquei com medo. Era como trocar um problema por outro. Então fui atrás de alternativas. Suplementos, cápsulas caras, compradas em loja de produtos naturais, promessas de articulações rejuvenescidas. Comprei colágeno, cúrcuma, ômega 3, glucosamina. Alguns até aliviaram, mas o alívio era mínimo. Depois veio a fase de treinar a mente. Aplicativos, exercícios cerebrais, leitura de livros de autoajuda. Tudo com boa intenção. E sim, manter a mente ativa ajuda. Mas nenhum desses métodos tirava a dor que eu sentia ao levantar da cama. Passei a me sentir só mais um número no sistema. Ninguém me perguntava como eu realmente me sentia. Era tudo automático. Pressão, movimentos, receita. Educado, sim, mas distante, frio, como se meu sofrimento fosse rotina para eles. Lembro de uma noite, deitado sem conseguir dormir, com as dores nas pernas queimando. Pensei, não é possível que isso seja tudo. Não quero passar o resto da vida sobrevivendo entre remédios que não funcionam. E foi ali que começou a mudança. Por cansaço, por revolta ou por uma última esperança, resolvi abrir espaço para algo diferente. Algo que não vinha da farmácia, mas que mudaria minha vida. Foi num dia qualquer, desses em que a gente sai só para não ficar olhando para o teto. Fui dar uma volta no parque devagar com minha bengala. Me sentei num banco para descansar. Do lado, uma senhora de idade, chapéu de aba larga, expressão tranquila. Tinha uma bolsinha de pano com ervas e um olhar que inspirava força. Depois de alguns minutos em silêncio, ela falou sem nem olhar para mim. Dói o joelho, né? Eu sorri surpreso. Como você sabe, ela respondeu com um ar divertido. Não é o primeiro que senta aqui com essa cara. Rimos, e ela começou a contar sua história. Falou que também sofreu com dores por anos. Tentou de tudo. Remédios, terapias, injeções. Nada resolvia por muito tempo. Até que a neta dela, apaixonada por medicina natural, deu para ela um frasquinho com óleo de copaíba. Ela disse que no começo achou besteira. Mais um óleo, pensou. Mas resolveu usar. Passava no joelho todo dia de manhã.
E depois de uns dias, algo mudou. Eu já tinha ouvido essas histórias antes, muitas até demais, e confesso que quase parei de prestar atenção. Mas tinha algo diferente no jeito dela falar. Ela não estava vendendo nada. Falava com sinceridade. Não é mágica, ela disse, mas me tirou o ardor, a rigidez. Me devolveu um pouco da alegria. E tirou da bolsa um frasquinho como se fosse um tesouro de família. Óleo de copaíba, explicou. Vem de uma árvore da Amazônia, é anti-inflamatório e o melhor, não ataca o estômago nem dá sono como os remédios. Agradeci pela conversa e guardei o nome na memória, copaíba. Nunca tinha ouvido falar. Mas naquela noite, cheguei em casa e fui pesquisar. Pesquisei tudo o que pude sobre aquele nome novo para mim. Achei artigos, estudos, depoimentos. Uns diziam que ainda precisava de mais pesquisas, outros que já era usado há séculos. Mas o que mais me chamou a atenção foram os relatos de pessoas comuns como eu, gente mais velha, sem interesses comerciais, que só queria dividir o que tinha funcionado. Demorei uns dias até criar coragem de comprar. Parte de mim ainda duvidava. Mas a outra parte, cansada da dor e da frustração, pensou: o que eu tenho a perder? Não esperava milagres, só queria algum alívio. Algo que não me deixasse pior em outro lugar do corpo. E foi assim, com um pingo de fé e muito cansaço, que eu comecei. Era uma mistura simples de cor dourada com cheiro forte mas agradável. Uma combinação natural. Óleo de cúrcuma com gengibre e um toque de pimenta do reino. Disseram que ajudava na absorção. Só uma colher por dia, preferencialmente em jejum. Foi o que a senhora do parque recomendou, com aquela serenidade de quem já viveu muito. No primeiro dia, tomei meio desconfiado. O gosto era marcante, meio terroso, com um leve ardor. Não era ruim, mas também não parecia nada de outro mundo. Bebi e segui meu dia. Nos primeiros dias nada aconteceu, nenhum alívio, nenhuma melhora. Pensei em desistir. Mais uma tentativa frustrada, pensei. Mas algo dentro de mim dizia para insistir. Talvez fosse a lembrança da voz daquela senhora. Ou talvez só o desespero de quem já estava farto de se render tão fácil. Na segunda semana, algo começou a mudar. Não foi uma virada de chave, nem um alívio instantâneo. Foi como quando um barulho incômodo some e você nem percebe na hora. Acordei um dia e percebi que minhas pernas não doíam tanto. Ainda sentia desconforto, mas era menos. E o mais curioso foi a clareza com que comecei a pensar. Sentia a cabeça mais leve, mais ágil. Consegui lembrar de coisas simples que andavam escapando. Um dia do nada, lembrei do aniversário do meu neto com dia e tudo, sem olhar no calendário. Me emocionei tanto que fui pro banheiro e chorei. Chorei de alegria, porque não era só o corpo melhorando, era minha mente voltando. A cada colher, eu sentia que uma porta que estava emperrada há anos começava a abrir. Andava melhor, dormia melhor, me sentia mais disposto, mais presente. Comecei a sentir vontade de cozinhar de novo, de andar até a padaria, de participar das conversas sem medo de errar um nome. Me sentia vivo, de novo. Hoje, esse óleo faz parte da minha rotina. Não vejo mais como um remédio. É um cuidado, um respeito com meu corpo. Um lembrete de que envelhecer não precisa ser uma sentença. Pode ser uma nova fase, com outras possibilidades. Fui atrás de mais informações, movido pela curiosidade. O que será que tinha nesse óleo que me ajudava tanto? Descobri que o óleo de cúrcuma, extraído diretamente da raiz da planta, é riquíssimo em um composto chamado curcumina. É ela que dá a cor amarela forte e também o poder anti-inflamatório que combate dores nas articulações, nos músculos, até a nível celular. Diferente dos remédios que só mascaram o sintoma, a curcumina atua na causa. Além disso, é antioxidante. Ajuda o corpo a se livrar dos radicais livres, que causam o chamado envelhecimento interno. Protege órgãos, tecidos e articulações do desgaste. Mas o que mais me impressionou foi saber que ela também ajuda o cérebro. Tem efeito neuroprotetor, que quer dizer, protege a mente. Há estudos que mostram que o uso contínuo pode ajudar na memória, no humor e até prevenir certos tipos de declínio cognitivo. Claro, não é mágica,
Não cura doenças avançadas, nem substitui tratamentos, mas ajuda e muito no alívio de dores moderadas, melhora a mobilidade e dá um respiro para o corpo envelhecido. Um estudo com pessoas entre 60 e 80 anos mostrou que, após algumas semanas tomando curcumina, 70% relataram menos dor nos joelhos e quadris, mais disposição e menos inchaço, e sem efeitos colaterais graves. Isso me ganhou de vez. Nada de medo de atacar o estômago, o fígado ou os rins. Não era agressivo, era gentil com o corpo. E aí veio uma frase que nunca esqueci. O que você come também constrói seu cérebro. E não só o cérebro. Constrói músculos, ossos, articulações. Tudo o que colocamos para dentro pode nos fortalecer ou nos destruir. No meu caso, esse óleo simples me deu de volta mobilidade, energia e esperança. Foi então que entendi. A natureza ainda tem muito a oferecer. A gente é que muitas vezes esquece de olhar para ela. Os remédios naturais não são como aqueles comprimidos que você toma e já sente efeito no mesmo dia. Não. Eles funcionam com o tempo, com constância. O óleo de copaíba, aquele mesmo que a senhora do parque me apresentou, virou parte da minha rotina. E quero te contar exatamente como uso, caso você também queira tentar. Todo dia, logo cedo, antes mesmo do café, tomo uma colher pequena misturada com um pouco de água morna ou um chá bem suave. Não tem gosto forte, mas tem um toque amadeirado, gostoso até. Às vezes coloco umas gotinhas direto debaixo da língua e deixo ali uns segundos antes de engolir. Minha neta, que estuda medicina natural, disse que assim o corpo absorve melhor. E não é só tomar. Quando as dores aparecem, passo também na pele. Algumas gotas nas pontas dos dedos e faço uma massagem suave nos joelhos, nos dedos das mãos, sempre com movimentos circulares, lentos, para ajudar o óleo a penetrar. A pele absorve rápido e a sensação de alívio vem logo, mas o que realmente funciona é o uso contínuo. Não adianta usar uma vez por semana ou só quando lembrar. Tem que virar hábito, como escovar os dentes. A chave é a paciência. Também entendi que não dá para esperar milagres se você continua fazendo tudo errado. Eu também mudei minha alimentação. Cortei açúcar, farinha branca, frituras e me esforço para me movimentar todo dia, nem que seja só andar uns 15 minutos dentro de casa. Não precisa correr maratona. O importante é manter o corpo vivo. Sobre o óleo tem para vender em lojas naturais, até na internet. Mas se você preferir preparar algo em casa, tem gente que mistura com óleo de coco ou azeite, para usar como creme de massagem. A receita básica é simples. 2 colheres de sopa de óleo de coco virgem com 15 gotas de óleo essencial de copaíba puro, grau terapêutico. Mistura tudo e guarda num frasquinho escuro. Mas atenção, isso é para uso externo, não para tomar. Se for ingerir, precisa ser um óleo 100% puro e próprio para consumo. Confie só em marcas confiáveis. E um último conselho muito importante. Se você tem alguma condição de saúde, está grávida ou toma outros remédios, fale com um profissional antes. Mesmo sendo natural, nem tudo serve para todo mundo. Cuide-se com responsabilidade. O natural ajuda sim, mas precisa ser usado com informação e cuidado. Usar esse óleo mudou minha forma de viver. Não me fez voltar a ter 40 anos. Mas me deu mobilidade, alívio e, acima de tudo, dignidade. Isso, para quem já passou dos 80, vale ouro. Já se passaram meses desde aquela primeira vez que usei. Não foi do dia para a noite, não teve fogos de artifício, mas teve algo mais importante: a recuperação de pedacinhos de mim que eu já dava como perdidos. Te conto uma coisa que nunca esqueço. Uma manhã, enquanto eu fazia meu café, ouvi a voz da minha neta chamando do outro cômodo. Ouvi nítido, limpo, sem aquela neblina que costumava me cercar. Fui até ela, me abaixei para amarrar o cadarço do tênis e, sem esforço, lembrei o nome dela. Na hora, sem hesitar, sem fingir, eu simplesmente soube. E ali, naquele momento tão simples, eu entendi algo enorme. Eu estava voltando. Não do passado, não para os meus 40 anos, mas voltando para uma parte de mim que achei que nunca mais veria. Voltei a reconhecer a voz da minha neta, e isso, por si só, já valeu tudo. Sei que muitos idosos vivem com medo.
Medo de esquecer, de depender dos outros, de perder o controle do corpo e da mente. Esse medo nos faz calar, fingir que não está acontecendo. Mas está. Eu senti na pele. E é por isso que hoje te digo, com todo o coração, não espera o pior acontecer. Se você já começou a esquecer algumas coisas, se demora mais para lembrar nomes, se às vezes para no meio da casa sem saber o que ia fazer, presta atenção. Esse é o momento ideal para agir. Não dá para recuperar tudo o que já se foi, é verdade, mas dá para cuidar do que ainda está aí. E isso pode significar mais anos com clareza, mais momentos bons, mais presença com quem você ama. O corpo envelhece, isso não tem como evitar, mas a mente precisa ser cuidada. Precisa de estímulo, de descanso, de atenção. Não dá para cruzar os braços e torcer. É preciso agir. Às vezes, a ajuda que a gente precisa não está numa fórmula mágica, mas sim em algo simples, antigo, natural, como uma colher de um óleo que a gente quase ignorou. Hoje, por causa dessa pequena mudança, eu vivo com menos dor, mais energia e mais lucidez do que tive nos últimos 5 anos. Não estou dizendo que serve para todo mundo, mas eu acredito, de verdade, que vale a pena tentar. Principalmente se ainda dá tempo de prevenir. A vida não acaba aos 60, nem aos 70, nem aos 80. Ela só acaba quando a gente desiste de buscar, de tentar, de acreditar. E a mente, assim como o corpo, também precisa se alimentar. Agora que você sabe dessa história, compartilha com alguém que possa precisar. Manda esse vídeo para um parente, um amigo, uma vizinha. Alguém que talvez esteja passando por algo parecido e não saiba por onde começar. Às vezes, uma informação assim pode mudar tudo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo. É muito bom saber que tem gente espalhada por todo o Brasil ouvindo e se identificando com essas histórias. A gente se vê no próximo vídeo e até lá cuida de você com carinho, porque cada lembrança vale a pena ser protegida.